Olá, este é o Conexão Futura. Há cerca de um ano entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, que regula a tramitação das ações judiciais da maioria dos ramos do direito, como o direito civil, o tributário, o comercial, o previdenciário e questões relacionadas à família. As mudanças no Código foram feitas com o objetivo de agilizar as decisões judiciais e estimular o acordo entre as partes, principalmente nos casos que envolvem questões familiares. Um dos pontos mais alterados com o novo Código Civil refere-se ao pagamento da pensão alimentícia. Para tirar as dúvidas sobre esse assunto, a gente conversa aqui no estúdio com o Marcelo Santoro Almeida, que é advogado e professor da Universidade Mackenzie Rio. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, Márcio? Um prazer recebê-lo. Um prazer enorme meu estar aqui com vocês. Bom, a primeira pergunta que eu tenho, Marcelo, é com relação às mudanças que foram feitas com relação ao direito da família nesse novo Código do Processo Civil. Quais são elas? Márcio, a gente tem que dividir essas mudanças no procedimento comum, assim, uma ação de divórcio, uma ação de guarda, e no procedimento de execução de alimentos, né? Então, o procedimento comum, a principal mudança foi uma tentativa de composição da briga antes da briga ser instaurada, né? O que é isso exatamente? Imaginemos que eu esteja me divorciando da minha esposa, eu distribuo uma ação de divórcio, ela vai ser convidada a comparecer a uma audiência de mediação. Então, a gente vai começar com um processo conciliatório. Se não alcançar o acordo nesta audiência, aí sim ela vai contestar a ação, quer dizer, vai responder à ação e o litígio começa. O objetivo é minimizar as dores de um litígio numa família que já está sofrendo, passando por uma situação super delicada, que é a dissolução. Uhum. E com relação à pensão alimentícia especificamente, o que mudou a partir desse novo Código do Processo Civil? O que mudou na ação de alimentos, na verdade, foi na execução de alimentos. A execução de alimentos, a prisão do devedor de alimentos, apesar de ser muito efetiva para o pagamento da pensão em atraso, ela estava começando a se mostrar pouco efetiva. E aí o novo Código de Processo Civil, ele trouxe mais uma sanção ao devedor. Qual é esta sanção? É a negativação do seu nome. Então, o devedor de alimentos, além de poder ter a sua prisão decretada, ainda pode ter o seu nome negativado e não ter mais acesso ao crédito. Bom, em um ano, a gente já pode fazer uma avaliação de que está funcionando desse jeito? Isso tem facilitado, assim, o pagamento, porque ninguém quer ficar sem crédito, mas, infelizmente, concomitante com esse ano, a gente teve uma grave crise financeira em que as pessoas estão recorrendo ao Poder Judiciário para rever aquela pensão que foi anteriormente fixada, algumas em valor que não tem mais como o devedor pagar. Uhum. Bom, pensando nas questões da própria pensão alimentícia, né? Em que casos ela está prevista pela lei? A gente sai assim de algumas premissas que não são verdadeiras, né? O cliente às vezes procura, ou as pessoas abordam a gente, alunos, etc., e perguntam: mas qual o percentual para cada filho ou para ex-mulher? Tem idade assim, paga até quanto, né? A lei não fala em percentual, a lei não fala em um valor fixo. A lei fala em 3 palavras mágicas para a gente que trabalha com isso, que é a necessidade de quem está pedindo, a possibilidade de quem está pagando e a proporcionalidade, uma proporção entre a necessidade e a possibilidade. Cada caso é um caso diferente, não tem números fechados para determinadas situações. Bom, pensando agora nesses casos em que, por exemplo, a gente tem visto hoje em dia, em que o marido, no caso, ganha a guarda do filho, ou no caso da guarda compartilhada, a criança passa a morar com o marido. Nesses casos, é possível que a mulher também tenha que pagar pensão alimentícia para esse marido? Como que é isso? Na verdade, a pensão é paga para o filho, né? Então, no caso dela exercer atividade laborativa e ter uma renda, ela pode sim ser compelida a pagar alimentos para o filho que está residindo com o pai. Uhum. E recapitulando aqui, para que a criança tenha então esse recebimento da pensão alimentícia, tem que haver, por exemplo, um pedido junto à justiça ou pode ser, antes de chegar à justiça, um comum acordo aí entre os pais daquela criança? Se o filho for menor de idade, obrigatoriamente este acordo há de passar pela justiça, há de ter a chancela da justiça. Porque o direito do menor ele é protegido pelo Ministério Público. Então,
O juiz há de chancelar, o Ministério Público há de dizer está tudo bem, o menor está sendo resguardado, para que então a pensão seja fixada, seja para o pai pagando para a mãe, caso ela resida, a criança resida com ela, seja o inverso, a mãe pagando para o pai, caso o pai resida com a criança. Nos casos em que isso não aconteça, no caso os pais decidam, resolvam e depois tem ali um litígio, uma dificuldade de uma das partes de pagar a pensão alimentícia. Nesses casos, como que a justiça entra, vamos dizer, a posteriori, né, desse problema? Eu só posso cobrar alimentos uma vez que eles são fixados pelo juiz. Se eu me divorcio da minha mulher e combino com ela de boca, né, que é o usual, eu vou pagar para você R$100 por mês. Se eu deixar de pagar R$100 por mês, não tem como ela me cobrar esses R$100 por mês, né? Eu só posso ser obrigado a pagar os R$100 por mês depois que o juiz determina que eu pague. Então fica a dica aí, né, para você que está assistindo ao programa, que é importante sim buscar a justiça e, né, na justiça, considerar, né, as questões, as condições das partes para definir aí a pensão alimentícia. Marcelo, eu vou perguntar agora sobre a questão dos avós. Eles também podem ser obrigados a pagar a pensão alimentícia dos netos? Como que é isso? A pensão alimentícia dos avós, ela é complementar à dos pais. Quando os pais não têm condições de arcar com as necessidades dos filhos, os avós podem ser chamados a complementar o valor necessário àquela despesa do menor. Isso acontece com alguma frequência? A gente está num momento, digamos, de crise econômica, como você falou, em que muitas vezes os próprios pais estão ali desempregados, com dificuldades. Nesses casos, a justiça entra também, tenta resolver, como que é isso? Isso tem acontecido com mais frequência. É importante que as pessoas tenham a consciência de que tem que procurar ou um advogado, ou a Defensoria Pública, ou o núcleo de prática jurídica de alguma faculdade, para que então possa, através de um advogado, entrar com uma ação em face dos avós da criança para complementar. De boca nada funciona e nada vale. Tem que ser judicial. Certo. Vamos lá, o não pagamento da pensão alimentícia leva à perda de direito da visita dessa criança? Como que é isso? Não, o não pagamento da pensão alimentícia não leva o genitor que deixa de pagar a ter convívio com o filho, né? O convívio continua, porque senão a criança seria duplamente punida. Ela deixaria de receber os alimentos e deixaria de conviver com o genitor que ela ama, que ela deseja, que é bom para o desenvolvimento dela conviver com ambos os genitores. O que acontece é que este genitor que deixa de pagar os alimentos, ele pode ser preso de 30 a 90 dias e pode ter o seu nome negativado. Essa questão do nome negativado, né, voltando a ela, caso, vamos dizer, o genitor resolva a questão, pagou, voltou a pagar a pensão alimentícia, como ele resolve isso agora? No caso, tornar o seu nome positivo de novo na praça? O próprio juiz vai expedir o ofício, o juiz que expediu o ofício determinando a negativação vai ter que expedir o ofício determinando que o nome seja limpo novamente. As famílias que têm ido, no caso, ao seu escritório, têm revelado alguma dificuldade de entender esse novo formato aí do Código do Processo Civil? Como que é isso? A gente tem sido procurado hoje, em razão da crise financeira, para rever os alimentos. Por exemplo, outro dia teve uma cliente em que a pensão fixada para o filho dela era em percentual do salário do pai e da criança. O pai ficou desempregado. Se o pai ficou desempregado, não tem pensão. Então aí a gente tem que entrar com uma ação para rever os alimentos. O pai, mesmo desempregado, pode ser compelido a pagar alimentos. É óbvio, não mais no valor que ele pagava antes. Está havendo uma readequação das famílias à nova realidade financeira que a gente está enfrentando. Bom, a gente aproveita, né, nesse finalzinho aqui da entrada do Conexão Futura para mostrar aí o site do escritório onde o Marcelo trabalha, ggsa.com.br, e você pode ver ali na parte de atuação deles, que eles atuam na área de direito da família, e na parte de equipe, o Marcelo, né, disponibilizou aí para quem tiver alguma dúvida, queira, né, sanar essas dúvidas, o e-mail dele pessoal, no caso do trabalho, para você fazer suas perguntas e tirar suas dúvidas. Marcelo, muito obrigado pela participação no Conexão Futura e espero que a gente possa resolver, né, outras dúvidas aí numa próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite e me coloco à disposição para responder qualquer dúvida que surja. Obrigado. E na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre os benefícios do sono no aprendizado escolar. Eu espero por você. Até já!